Bora falar de futebol, galera. Como é legal, como é bom falar de futebol depois de uma vitória do Flamengo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na reta final, o Flamengo ontem, domingo, conseguiu um grande resultado contra o Internacional. Confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Um jogo que foi muito falado durante a semana, um jogo que foi muito conversado, debatido, as partes táticas, a forma que o Abel ia jogar, a forma que o Rogério Ceni iria jogar, se o Flamengo ia se impor, claro que o Flamengo ia se impor, e tudo isso aconteceu no jogo de ontem. Teve dramaticidade, foi tenso, eu particularmente já imaginava que o jogo não seria fácil, seria um jogo difícil. E a parte mais importante, principalmente para nós, para os torcedores do Flamengo, é que o Flamengo venceu, essa é a parte mais importante. E o Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima na reta final do Campeonato Brasileiro e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro faltando apenas uma rodada. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira. Pode ser campeão até com um empate, pode até ser campeão até com uma derrota, desde que o Internacional não vença o Corinthians na última rodada. Mas falando ainda do jogo de ontem, o jogo de ontem foi um negócio impressionante. O Flamengo começou o jogo logo no comecinho, o Gustavo Henrique mesmo, ele mesmo que no início no Flamengo, nos primeiros jogos no Flamengo, cometeu vários erros, né? Na época do antigo treinador, do Domenech. O Gustavo Henrique ontem fez um pênalti infantil, né? O campeonato inteiro, o Flamengo, os árbitros muito tendenciosos, né? Sempre a marcar algo contra o Flamengo. Ontem o Gustavo Henrique, no lance infantil, encostou no cara, puxou a camisa do rapaz. É lógico que o Klaus, que o árbitro da partida, ia dar pênalti. O Inter fazia 1-0 logo no comecinho do jogo e o Flamengo depois conseguiu um empate com a Arrascaeta e a virada depois com o Gabigol. Gabigol sempre decisivo. O que falar do Gabigol, né, galera? O que falar do Gabigol? Ele conseguiu lá, ficou um tempão sem tomar cartão amarelo, com 2 cartões amarelos, tá pendurado já faz um tempo. Alguém conversou, essa parte psicológica foi importante. Alguém deve ter conversado com ele. Não sei se é o Rogério Ceni, não sei se é alguém do Flamengo, se é o Marcos Braz, alguém conversou com ele. Ele precisa ser assim o tempo todo, porque ele é muito importante pro Flamengo. Nos momentos decisivos ele sempre tá lá. Ele tá sempre causando algum problema para a zaga adversária. E o Flamengo venceu o jogo por 2-1 de virada. O Flamengo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, tem 2 pontos à frente do Internacional, tem rodada decisiva, a última rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira. O Flamengo tem um chororô rolando na internet do Flamengo ter sido da expulsão do Rodinei no jogo de ontem. Absurdo, chororô, mimimi, o Mauro César falou sobre isso. É ridículo essa galera que fica batendo na tecla da questão da arbitragem por conta do jogo de ontem. Se for falar de arbitragem, tem que falar do campeonato inteiro, do campeonato todo. E o campeonato todo, o Flamengo foi um dos clubes mais prejudicados do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi um dos clubes mais prejudicados em todo o Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve jogador convocado em oitavas de final de Copa do Brasil. O senhor Tite poderia ter convocado outros jogadores. Ele convocou, tirou do confronto contra o São Paulo, Pedro e Everton Ribeiro. Pedro ainda se machucou na seleção brasileira ainda. O Flamengo jogou 4 vezes em uma semana, o único time que jogou 4 vezes em uma semana. Isso aí ninguém lembra dessa parte. O Internacional foi beneficiado aí com pênalti aí contra o Bragantino, foi beneficiado no jogo contra o Vasco, foi beneficiado no jogo contra o Grêmio. O campeonato todo, o São Paulo foi beneficiado em vários jogos aí no decorrer do campeonato. O Flamengo é o clube que mais foi prejudicado nesse campeonato. Então é muito mimimi. O Flamengo chegou na liderança do campeonato com suas próprias forças, dependendo apenas das suas próprias forças, tem o melhor time, demorou para engrenar um pouquinho, mas agora, com todos os erros aí, um erro aqui, o outro aqui, Rogério Ceni conseguiu o resultado que era importante ontem. Até as substituições do Rogério Ceni ontem no jogo, até achei meio confusa, mas o mais importante é que o Flamengo conseguiu a vitória na hora certa, no momento certo, assumiu a ponta. Tem que vir aqui para São Paulo na quinta-feira para ganhar do São Paulo. Não tem essa de querer vir empatar, não. Tem que ganhar do São Paulo. Não dá para confiar no Corinthians lá contra o Internacional lá no Sul. E o Flamengo vem para São Paulo, vem para jogar no Morumbi para conquistar o 8º título brasileiro. Galera, tamo junto. Bora falar de futebol. Essa semana tem jogo decisivo, jogo do Octa. Galera, torcida do Flamengo na expectativa do Octa. Bora falar de futebol, galera.